Ao vivo é assim mesmo. Atos 20, versículo 7 em diante. Vamos à leitura da palavra. E no primeiro dia da semana ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estava um certo mancebo por nome Eutico, assentado na janela. Caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado, morto. Porém Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, partiu o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Vou abaixar um pouquinho aqui, tá? Abaixei. Atos 20, versículo 7 em diante. Acabamos de ler essa história. E que história é essa? A história que fala do jovem Eutico. A palavra do Senhor diz que Paulo agora faz uma viagem missionária. Ele acaba de vir da Grécia e Paulo está pregando. Paulo está pregando a palavra e agora Paulo ele precisa viajar no outro dia. Paulo está pronto para partir o pão, mas antes de partir o pão, Paulo tem algumas instruções para dar aos discípulos. E Paulo começa a pregar. Paulo começa a ensinar, lembrando que eles estão no terceiro andar, no cenáculo. Toda vez que a Bíblia falar de cenáculo, a Bíblia está mencionando uma sala, um salão, um espaço grande e reservado. Vamos trazer para o dia de hoje um terraço. Paulo está naquele terraço no terceiro andar ali pregando. A Bíblia fala que Paulo estende a ministração mais do que o normal. E a Bíblia fala que ele já estende a palavra e ele prega. Paulo continua a pregar. Bate meia-noite e Paulo continua a pregar. Mas como lemos o texto, fala que tinha entre a multidão um jovem. Eu não sei se esse jovem era servo de Deus. Eu não sei se esse jovem era praticante do evangelho. Mas eu sei que ele estava no cenáculo. Eu sei que ele estava naquela igreja. Eu sei que ele foi participar daquele culto. Se ele foi participar daquele culto, é porque ele tinha algum interesse, ou pelo menos interesse em alguma coisa que acontecia naquele templo. Se ele não fosse servo de Deus, eu creio que ele foi atraído pelo Espírito. O Espírito levou ele até lá e assim ele estava ouvindo a palavra. Paulo pregava, a multidão ouvia, mas a Bíblia não vai mencionar o nome de ninguém mais, a não ser o de Paulo e desse jovem chamado Eutico. Quem é Eutico na história? Eutico é alguém que está dentro do templo. Quem é Eutico na história? Eutico é alguém que está ouvindo a palavra. Quem é Eutico na história? Eutico é alguém que está ali, faz parte da congregação que está ouvindo a palavra a ser ministrada pela boca do apóstolo Paulo. Mas só que Eutico tem um porém na vida de Eutico. Qual é o porém? Eutico está na janela. Eutico não está sentado no banco. Eutico não está sentado na cadeira. Eutico não está no último banco da igreja. Eutico está na janela. E quem está na janela consegue ver dentro e consegue ver fora. Sabe qual é o problema de Eutico? Eutico está na igreja, Eutico ouve a palavra, Eutico conhece Paulo, Paulo conhece Eutico, Eutico conhece todos dentro da congregação, mas o problema na vida de Eutico é que Eutico não quer sair da janela. Quem está na janela vê dentro e vê fora. Quem está na janela
ouve as conversas de dentro, mas também quer prestar atenção na conversa de fora. Quem está na janela está de olho nas coisas que acontecem dentro do templo, sim. Presta atenção nas coisas de Deus dentro do templo. Mas quem está na janela também está com o olho apontado e prestando atenção para as coisas que estão acontecendo lá fora. Deus não te chamou para ficar com o olho dentro e um olho fora. Deus não te chamou para ouvir hoje as coisas do templo e amanhã ouvir as coisas lá de fora. Deus não te chamou para um dia cantar no templo e amanhã cantar música do mundo lá fora. Deus não te chamou para você ficar com um pé hoje no templo e um pé do lado de fora. Deus não te chamou para você ficar com pensamento nas coisas de Deus dentro do templo, mas amanhã começar a pensar em voltar atrás para as coisas do mundo lá fora. Eu venho nessa madrugada, eu venho nesse dia falar algo de Deus para o teu coração. Sai da janela, porque quem está na janela presta atenção nas coisas de dentro e nas coisas de fora. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúme de ti, ele não quer te dividir com ninguém. Deus não te quer pela metade, Deus não quer teu coração pela metade, Deus não quer tua vida pela metade, Deus não quer fazer obra na tua vida pela metade, Deus quer fazer por completo, porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Eutico, saia da janela. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa madrugada. Cuidado com a janela, porque foi da janela que Davi viu Batseba e desejou pecar. Ei, saia da janela. Até porque todas as vezes que Jesus vai mencionar a salvação, ele nunca vai usar a janela. A janela na Bíblia está condicionada à bênção de Deus, porque Malaquias diz 3:10 que fazer prova de Deus, que ele abriria as comportas, ou seja, a janela do céu. Mas toda vez que Deus fala de porta, ele fala de salvação. Eutico, quem é Eutico? Eutico é alguém que está no templo. Quem é Eutico? Eutico é alguém que está ouvindo a palavra. Quem é Eutico? Eutico é alguém que está ali, faz tudo dentro do templo, mas o problema de Eutico nessa madrugada é que ele quer ficar na janela. Aconteceram 3 coisas na vida de Eutico. Qual a primeira? Primeira coisa que aconteceu na vida de Eutico. Você que está nos assistindo aí, põe aí assim, primeira coisa. Primeira, quero falar de 3 coisas que aconteceram na vida de Eutico. Primeira, ele se distraiu. Paulo pregando, Paulo suando paletó, Paulo ali recebendo a revelação do céu, pregando para a igreja, e Eutico distraído. Eu tenho um conselho para você, Eutico, quando você entrar dentro da casa de Deus. Bote seu telefone no vibrador, bote seu telefone no silencioso e preste atenção nas coisas que vêm do altar. Quando você entra dentro da igreja, fazemos totalmente errado hoje. Quando chegamos dentro da congregação, em vez de ajoelharmos, nós vamos cumprimentar o irmão, nós vamos falar de novela, vamos falar do futebol, vamos falar da vida até de quem não devemos. Em vez de chegarmos na igreja e ajoelharmos e falarmos com o dono do templo. Eutico é alguém que estava no templo para conversar. Eutico é alguém que estava no templo não para prestar atenção nas coisas que eram ministradas, mas Eutico estava no templo e distraído. A ministração acontecendo, a pregação, o Espírito Santo falando em Eutico. Tem muitos entre nós que têm vivido esse primeiro problema que Eutico passou, a distração. E não se engane, Satanás sempre vai usar de artifícios para nos distrair, para que nós não sejamos ministrados pela palavra do Senhor. Mas isso está repreendido no nosso meio, em nome de Jesus. O Espírito Santo vai ser ministrado ao teu coração. O Espírito Santo vai tocar em ti. E toda vez que você entrar dentro da casa do Senhor, Deus vai mudar a tua história, a tua vida, e você vai receber sim. Mas é necessário você não se distrair. Estar ligado com o trono da glória, porque Deus quer falar contigo. Primeira coisa que aconteceu na vida de Eutico, ele se distraiu. Segunda coisa que aconteceu na vida de Eutico, ele dormiu. Segundo estágio da vida de Eutico, Eutico dormiu. Como pode? Dos maiores apóstolos pregando, e o homem conseguiu dormir. Sabe por quê? Porque primeiro, o diabo ele chega de mansinho, ele primeiro te distrai.
Ele te tira do meio da espiritualidade, te tira do meio das coisas de Deus, te tira do meio dos trabalhos ao qual Deus tem te envolvido. E assim que você se distrai, você dorme. Ah, evangelista, você fala de dormir? Não, falo da dormência espiritual. Nada mais te abala. Entre o nada a ver. Tudo posso. Fulano fez, eu vou fazer também. Ei, você foi chamado para ser diferente. Você foi chamado para fazer a diferença nessa geração. A Bíblia fala, levanta tu que dormes. A Bíblia fala, vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Deus não te chamou para dormir. Deus te chamou para ficar acordado. Deus te chamou para você vigiar e orar. Não tem como orar dormindo, só se ora acordado. Eutico distraiu. Eutico dormiu. E ao se distrair e ao dormir, acontece a terceiro estágio na vida de Eutico, que é Eutico cai. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa madrugada? Acorda. Não se distraia com os manjares do inimigo, porque você pode acabar morrendo espiritualmente. Não se distraia com os manjares. Não se distraia com isso que Satanás tem posto diante de ti para te desviar do propósito. Porque esse estágio que tu está vivendo, da distração e do sono, pode te levar ao terceiro estágio, que chama-se a morte espiritual. Se você for fazer um paralelo entre a casa que eu te escutava, que significava a igreja, e a janela, nós poderíamos fazer assim. Do lado de fora, as coisas são atraentes, mas é dentro da casa que tem um aconchego. Talvez ele olhava da janela e via lá fora o mundão, as coisas boas, os prazeres da vida. Mas eu quero te lembrar que dentro da casa é que tem o alimento. Talvez da janela você vê seus amigos se divertindo, indo para as baladas, tudo passageiro. E você tem vontade de ir, tem vontade de largar Jesus, mas eu quero te lembrar que o que está lá fora, além da janela é passageiro, mas o que está dentro da casa é eterno. Eu quero te lembrar que lá fora aos seus olhos, você olhando da janela pode ser até bom para a sua carne, mas espiritualmente o que te fortalece é o que está dentro da janela, ou seja, dentro da casa do Senhor. Eu venho aqui nessa madrugada e já estou terminando para nós fazermos a oração. E eu trago essa palavra de despertamento. Não se distraia, não durma, para que você não venha morrer espiritualmente. A Bíblia fala que Eutico caiu, morreu. E é interessante que Eutico caiu lá de fora. Eutico caiu do lado de fora e morreu lá fora. Eutico não morreu dentro. Porque quando tem mortos dentro, se é que você me entende espiritualmente, nós vemos e vamos socorrer. O perigo, Eutico, é você ficar dormindo, se distraindo e morrer lá fora. Lá fora, Eutico, você está à mercê dos lobos. Lá fora, Eutico, você está desprovido. Lá fora, Eutico, você está sem cobertura espiritual. Se eu fosse você, Eutico, nessa madrugada, eu saía da janela e vinha para dentro. Eu saía dessa janela espiritual. O que é a janela espiritual, evangelista? É alguém que está olhando para fora e para dentro. Quer um conselho da parte de Deus? Feche essa janela, ou seja, feche as brechas, vem para dentro, porque é dentro que tem alimento, é dentro que tem o pão, é dentro que tem a água, é dentro que ele fala contigo, é dentro que ele libera as promessas, é dentro que ele ministra a unção e é dentro que você está guardado. Deus me trouxe aqui nessa madrugada para falar para você, Eutico. Entra, sai da janela, porque Paulo quer pregar. Jesus quer ministrar o teu coração. E ainda que você tenha caído, fica tranquilo. Deus envia Paulo. Mas dessa vez, ressuscita, fecha a janela e nunca mais volte para a janela. Amém? Separe seu copo com água aí.
Vamos estar orando nesse momento, tá bom? Vamos entrar em oração e eu creio que Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Separe seu copo com água, curve sua cabeça,